Então a gente pode dividir a aterosclerose, a formação da placa, em várias etapas. E muitas vezes são etapas sequenciais. Se não tiver a primeira etapa, a etapa anterior, a gente não vai avançar. E o tratamento em si vai se basear da aterosclerose, vai se basear em cortar e bloquear cada etapa. Então o início da placa aterosclerótica, a gente pode começar pelos fatores de risco conhecidos, que a gente divide em modificáveis e não modificáveis, e esses fatores de risco têm uma ação comum sobre o endotélio. Então, o primeiro passo da aterosclerose é a ação desses fatores de risco no comprometimento da função endotelial. Então, nós temos a disfunção endotelial. Então, a hipertensão, a hipercolesterolemia, diabetes, tabagismo, todos esses fatores de risco vão agir sobre o endotélio, trazendo então um grau de disfunção. Essa disfunção é caracterizada por alguns pontos. Primeiro, e talvez o principal, quebra da barreira. Então, aumenta a permeabilidade endotelial. Com isso, vai facilitar a entrada de partículas de LDL para a parede arterial. Então, tem as partículas de LDL que têm um potencial aterogênico importante e entram pela barreira endotelial e vão para o espaço subendotelial. Um parênteses aqui. A artéria tem 3 camadas: a íntima, camada média e a camada adventícia. A íntima envolve o endotélio e o espaço subendotelial. Todo o processo aterosclerótico se faz nesse espaço subendotelial. Em seguida tem uma camada média, e que separa a íntima com a camada média é a membrana elástica interna. Depois eu venho a camada média e eu tenho a membrana elástica externa, depois eu venho a camada adventícia. Então, isso aqui é importante, que tudo que nós estamos falando aqui envolve esse espaço subendotelial. Quando eu tenho o processo de disfunção endotelial, uma das alterações da célula endotelial é a sua contração por aumento do cálcio intracitoplasmático. Então, a célula endotelial contrai e, com isso, aumenta o espaço intercelular e facilita, então, a entrada dessas partículas de LDL. Uma outra alteração dessa disfunção endotelial é que, na sua superfície, começam a se expressar moléculas de adesão. Estas moléculas de adesão são importantes na resposta inflamatória. Já que está entrando partículas de LDL na parede arterial, isso desencadeia uma resposta inflamatória na medida que estas partículas se comportam como um antígeno. Isso desencadeia então uma resposta inflamatória. Não é para existir estas partículas de LDL na parede arterial. Então, parte dessa resposta inflamatória é a captação de células inflamatórias circulantes para esse local por processo de quimiotaxia. Então, essas células inflamatórias, os leucócitos, monócitos e linfócitos T, então são atraídos para esse local e vão se fixar na superfície endotelial às custas dessas moléculas de adesão que existem na superfície endotelial e seus respectivos correceptores na superfície do leucócito, monócito ou linfócito T. Então tem moléculas de adesão nas duas superfícies e facilita então essa adesão dos monócitos na superfície endotelial. Uma outra alteração dessa disfunção endotelial é a liberação de substâncias vasoativas e fatores quimiotáticos, que vão atrair então esses leucócitos
circulantes e também a liberação de substâncias que vão ativar plaquetas circulantes. Então, disfunção endotelial, aumento da permeabilidade endotelial para a entrada de partículas de LDL e a adesão dos leucócitos e a atração desses leucócitos circulantes. Aí inicia-se, então, uma outra etapa desse processo aterosclerótico, que é o processo inflamatório, com a entrada de monócitos na parede arterial e a sua transformação para macrófagos. Aí nós temos, então, parte desse processo continuamente e células espumosas, os linfócitos T e a liberação dessa ação inflamatória intraparede. No medida que essa placa vai se desenvolvendo e esse processo inflamatório vai aumentando, eu vou ter a placa aterosclerótica formada, que envolve duas partes, a capa fibrótica e o núcleo lipídico. O que é importante aqui? A função da capa fibrótica é isolar o núcleo lipídico do sangue. O núcleo lipídico contém substâncias altamente trombogênicas. A mais importante é uma proteína que fica dentro do macrófago da célula espumosa, que é o fator tecidual. Quando eu tenho quebra da capa fibrótica e a exposição do núcleo lipídico dessas proteínas trombogênicas, inicia então um processo trombótico. Ativação de plaquetas, hemácias e fibrina. Quanto maior a ruptura da capa fibrótica, maior a exposição do núcleo lipídico, maior é o estímulo trombótico. Certo? Quanto menor a ruptura, menor o estímulo trombótico e menor o trombo. Então eu posso ter essa instabilização da placa aterosclerótica de uma forma assintomática, se o trombo que se forma sobre essa placa for pequeno e não compromete o fluxo. Então a oferta para o miocárdio não é comprometido e esse processo se faz silencioso. Se o trombo é extenso, por essa exposição do núcleo lipídico, eu posso ser um trombo que é suboclusivo e diminui sensivelmente o fluxo. Então eu tenho uma situação de isquemia miocárdica ou angina. Agora, se o estímulo for extenso, o trombo é completo, interrompe o fluxo, eu tenho um infarto. Então, um ponto aqui importante. Eu posso ter esses processos silenciosos e esse trombo, em média, hoje sabemos que em 2 meses esse trombo vai se cicatrizar e vai fazer parte da capa fibrótica. Ela vai ganhar um componente de cálcio, colágeno, elastina e fortalece agora essa capa fibrótica, impedindo uma segunda instabilização. A placa fica mais estável. O próprio trombo serve também como perpetuar o processo trombótico, já que o trombo contém trombina. Então a própria trombina pode progredir esse trombo. Então se no início é um trombo pequeno, de pouca extensão, na medida que esse trombo agora está presente com trombina, ele pode então progredir. Então agora não tenho mais o estímulo trombogênico da fator tecidual intraplaca. Eu tenho os componentes do próprio trombo para perpetuar esse trombo. Então, para falar um pouco do tratamento antitrombótico. É muito importante aqui, nesse momento de instabilização da placa, a gente dar os antitrombóticos. 2 pontos, antiplaquetários e os anticoagulantes. O anticoagulante aqui tem a sua função de justamente bloquear a progressão desse trombo. Se esse trombo for oclusivo, os componentes
hemácia, fibrina, plaquetas são muito importantes. Então, no infarto, eu vou dar, além dos anticoagulantes, eu vou dar fibrinolíticos. É o trombo vermelho. Por isso que na angina instável eu não dou fibrinolíticos, porque é um trombo incompleto e ele é rico, mais rico em plaquetas e pouca presença de fibrina e hemácias. Não dou fibrinolítico na angina instável e meu tratamento antitrombótico se baseia em anticoagulante e antiplaquetários. Tá? Nesse processo, então, a gente vai progredindo. Voltar um pouquinho para trás quanto aos anti-inflamatórios. A inflamação é importante para instabilizar a placa aterosclerótica. Então, eu posso, em todo esse processo, eu posso agir desde os meus fatores de risco, corrigir os fatores de risco, eliminar isso, para não ter a minha disfunção endotelial. Se eu não tenho isso aqui, todo o processo adiante não ocorre. Se eu não agir na disfunção endotelial, tive a penetração das partículas de LDL e eu tenho a placa formada, para ela não progredir e se instabilizar, eu dou aqui agem os agentes anti-inflamatórios que estão muito sendo estudados. Que mais conhecido, que está bem na nossa realidade, por exemplo, a colchicina, que tem esse componente de cortar essa inflamação. Se eu não conseguir cortar a inflamação e a placa progride e ela se instabiliza, eu tenho um componente trombótico. E aí vem a minha terapia antitrombótica. Então, para cada etapa da aterosclerose, eu tenho um tratamento específico. Por isso que o ideal é a gente agir no começo, corrigir os fatores de risco, na medida do possível, para não ter o processo em andamento. Aqui é onde age fundamentalmente a prevenção primária. Por isso que é muito importante, nesses pacientes de risco, a gente agir nesse ponto. Esse eu acho que é o componente básico que eu queria passar para vocês, dentro da fisiopatologia da aterosclerose, para vocês terem essa noção importante e por que a gente dá alguns tratamentos específicos. Eu falo que para qualquer doença, qualquer especialidade, para você fazer o diagnóstico correto no seu paciente e instituir o tratamento correto, a gente precisa conhecer bem a fisiopatologia das nossas doenças. Fica mais fácil você entender o diagnóstico, entender o tratamento e, mais importante, explicar para o paciente o porquê que você está pedindo tais exames, porquê que você está dando tais tratamentos, na medida que você explica qual a ação de cada tratamento. Então é muito importante isso na prática clínica de vocês entenderem essa parte. Então, corrigir os fatores de risco naqueles pacientes que são de risco, atingir as metas para minimizar desde o início o comprometimento do endotélio. Isso é só um aperitivo para a continuidade do congresso à tarde e a gente está aqui à disposição aqui para vocês. Então, obrigado.